dia! As misericórdias do Senhor já se renovaram na sua vida hoje? E aí, como é que você tá? Você tá bem? Bem-vindo a mais um vídeo de aula bônus na nossa terceira temporada da EBD. Chama a vinheta. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, como você já deve ter visto aí no título, nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre batismo no Espírito Santo e o dom de línguas. Uma confusão que muitas pessoas fazem e que, na realidade, talvez não seja o que você sempre aprendeu. Bora descobrir? Bom, antes da gente começar, quero só que você saiba que esse vídeo é exclusivo para o pessoal do clube de leitura. Ah, mas então por que eu não estou no clube e eu estou assistindo? Porque esse canal aqui é público, você pode assistir o que você quiser. Mas você só vai entender de verdade, né, o contexto geral do que vai ser falado aqui se você estiver no clube, se você estiver lendo a Bíblia com a gente, tá? Só pra deixar claro pra você, próxima turma do clube vai abrir só em junho. Mas independente se você é do clube ou se não é, você vai entender esse vídeo aqui, tá? E ele vai te servir também. Bom, pessoal, tudo começou, né, essa história aí de batismo no Espírito Santo, dom de línguas, em Pentecostes. Antes de Jesus subir aos céus, voltar, né, depois dele ter ressuscitado e passado 40 dias com seus discípulos aqui, ele disse, né, prometeu que deixaria o Espírito Santo e que era para os discípulos ficarem em Jerusalém até essa descida acontecer. Em Pentecostes, cerca de 10 dias depois que Jesus havia ascendido aos céus novamente, o Espírito Santo desce sobre os discípulos quando todos eles estão reunidos, adorando, orando, e o Espírito Santo desce sobre eles e todos eles são batizados com o Espírito Santo, recebem o Espírito Santo em si. E basicamente é isso que significa o batismo no Espírito Santo. Os discípulos utilizavam essa nomenclatura justamente porque Jesus disse, justamente até pelo que o próprio João Batista havia dito, né? Que ele batizava com água, mas que viria um maior do que ele, que batizaria com fogo, com o Espírito. E Jesus foi essa pessoa, né? Trouxe o Espírito Santo para nós, para nossa vida, coisa que antes era exclusivo de uma classe pequena de pessoas, né? Apenas os profetas, ou o profeta, ou o sacerdote. Uma pessoa específica era a pessoa que recebia o Espírito Santo, e a partir de Jesus, o véu do templo se rasgou e esse acesso foi distribuído a todos nós. Todos aqueles que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador têm acesso a esse Espírito que habita em nós, né? O Espírito Santo de Deus. Então, esse é o batismo no Espírito Santo. É o momento em que o Espírito Santo passa a habitar e a viver em você. Deu para entender? A Bíblia ela não é clara especificamente disso, mas a gente consegue ver e perceber em toda a leitura de Atos dos Apóstolos e as cartas, né, as igrejas que Pedro, Paulo, João escreveram, a gente consegue perceber que todas as vezes em que uma pessoa se convertia ao cristianismo, era muito importante que, além de ser batizada nas águas, ela também recebesse o Espírito Santo, fosse batizada no Espírito Santo. Algumas pessoas fazem confusão com isso e acreditam que quando você recebe o Espírito Santo, você passa a falar em línguas. E não é exatamente assim, tá? Apesar do momento do Pentecostes ter suscitado um momento de milagre e de dom de línguas, não é sempre que isso acontecia. Os discípulos em Pentecostes receberam o Espírito e, a partir disso, aconteceu um manifestar do Espírito Santo, que foi o dom de línguas. Mas não necessariamente uma coisa tem que estar ligada à outra, tá? E isso a gente vai entender um pouco mais especificamente quando a gente lê 1 Coríntios no capítulo 14, tá bom? Lá vai ter toda uma especificação sobre o dom de línguas, dom de profecia. A gente vai entender exatamente o que significa isso, para que serve o dom de línguas, e a gente vai entrar um pouquinho nisso no decorrer desse vídeo, tá bom? Mas o que você precisa lembrar? No dia de Pentecostes, Jerusalém estava assim, ó, cheia de gente que não era judeu, que não falava a mesma língua que a maioria dos discípulos falavam, que não falava aramaico, que não falava hebraico, que não falava grego, pessoas que falavam outras línguas e de outros povos, né, que vinham de fora de Jerusalém para celebrar Pentecostes ali. E nesse dia, logo após a descida do Espírito Santo, os discípulos começaram a falar sobre as maravilhas de Deus, né? E como ali como uma manifestação do Espírito, e todas as pessoas que estavam em volta começaram a achar estranho, esses caras falando alto, essa hora da manhã, estão todos bêbados, né? E acharam inclusive que estavam embriagados.
mas estavam mesmo, né? Do Espírito Santo, aleluia, amém. Mas quando eles começaram a prestar atenção no que eles estavam falando, eles perceberam que estavam conseguindo entender o que cada um estava dizendo na sua própria língua materna. O que isso diz para nós? Diz para nós que eles não estavam falando em línguas estranhas. Não, eles estavam falando o idioma daquelas pessoas que estavam ali. E eram muitas pessoas de povos diferentes, tá? Dentro do documento de observações importantes você vai ter ali exatamente quais são os povos e dentro da Bíblia também. Quando você lê Atos 2 você vai entender do que eu tô falando. Mas é muito importante que você não associe mais essas duas coisas, tá? Ser batizado no Espírito só significa que você recebeu, e aspas no só, tá? Porque isso é muita coisa. Mas significa que você recebeu, simplesmente recebeu o Espírito Santo em você. Você aceitou o Evangelho de Cristo como verdade na sua vida, aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E isso, a partir deste momento, o Espírito Santo passou a habitar em você. Você sente agora que ele vive em você. Você recebeu a habitação, né? Você passou a ser a habitação do Espírito Santo. E é isso. Ser batizado no Espírito Santo é isso, tá? Agora, o dom de línguas, ele é um dom como qualquer outro dom, tá? Que manifesta o Espírito. Então, não é que todas as pessoas, porque essa é a confusão que as pessoas fazem, né? Não é que todas as pessoas que falam em línguas são batizadas no Espírito Santo. Não, é o contrário. Todos aqueles que são batizados no Espírito Santo podem falar em línguas, ou podem manifestar outros tipos de dons também. Não necessariamente você precisa receber o dom de línguas. Deu para entender a diferença? Dons nós buscamos e o Senhor entrega os dons de acordo com a sua vontade. E, inclusive, lá em 1 Coríntios 12, 2 capítulos antes, né, sobre o dom de línguas específico, que é o capítulo 14, Paulo também nos traz essa perspectiva dos dons, tá? E o Espírito entrega os dons a cada um da maneira que lhe convém, né? Da maneira que convém à igreja, para edificação mútua. E mesmo que a alguns foi dedicado tal dom, a outros foi dedicado tal dom, cabe a nós buscar sempre os melhores dons. Inclusive, vou ler o versículo aqui para vocês, ó. A partir do versículo 7, em 1 Coríntios 12, diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente como quer. E aí, quando a gente termina o capítulo 12, lá no versículo 31, diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E aí ele entra em 1 Coríntios 13, né, falando do melhor dom, do dom mais supremo, que é o dom do amor, tá? É lindo a gente analisar esse contexto. Então, quando você estiver fazendo essa leitura dessa semana, né, que você vai ler esses capítulos especificamente, é muito importante que você se atente a esses detalhes e entenda que é um único Espírito, que esse Espírito está em todos, que inclusive no versículo 13 fala: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então todos nós, aqueles que se dedicam à fé cristã, foram batizados com esse Espírito, receberam esse Espírito, e esse Espírito dá a cada um cada dom como deseja. E a nós cabe buscar esses dons, tá? Buscar os melhores dons. Então, se você tem vontade de ter o dom de línguas, busque esse dom. E busque também entender lá no capítulo 14 por que ele serve, como ele acontece, por que ele é desse jeito, quando e como você deve usá-lo. É importante também você ter esse conhecimento, tá? E não só o dom de línguas, mas qualquer outro dom, tá? E é importante fazer essa diferenciação, você entender que todos aqueles que são batizados no Espírito, todos aqueles que receberam, que hoje esse Espírito habita em si, tem acesso a esses dons, tá? Que esse Espírito, esse único e mesmo Espírito, vai liberar da maneira como quiser, tá? E a nós vai caber buscar esses dons. Não é porque você fala em línguas que isso é uma comprovação que você foi batizado no Espírito Santo.
Todos aqueles que falam em outras línguas com certeza foram batizados no Espírito Santo, mas nem todos aqueles que são batizados no Espírito Santo falarão em outras línguas, porque a cada um o Espírito distribui os dons da maneira que quer, da maneira que ele preferir. E também vai da sua busca, do seu empenho por esses dons. Então, essa era a diferença que eu queria que você entendesse. Não associe mais o batismo no Espírito Santo apenas com o dom de línguas, tá? Também não faça essa separação de pessoas na igreja, tipo assim, esse aqui nunca falou em línguas, então ele não é batizado, ele não recebeu o Espírito Santo. Muito pelo contrário, às vezes ele tem algum outro dom, Deus derramou um outro dom sobre a vida daquela pessoa e o manifestar do Espírito é diferente em cada um de nós. Paulo, dentro desse mesmo texto, fala sobre a diferença do corpo. Para que serve cada membro do corpo de Cristo? E se todos executassem a mesma função, não teria sentido algum. Cada um de nós tem a sua importância, cada um de nós tem o seu dom especial, tem o seu dom particular que o Espírito Santo vai derramando da maneira que ele desejar. Tá bom? Então era isso que eu tinha para compartilhar hoje, nesse vídeo, né, de aula bônus aqui dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem firmes na leitura. Vamos continuar caminhando rumo a esse desbravar das Escrituras. Temos muito ainda para aprender, temos muito ainda para crescer, tá bom? Um beijo e até a próxima!